Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus se encontrem no meio de nós. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Principalmente a Sônia. Conheço Sônia, fazemos parte do grupo de Nedel, que é o Núcleo de Divulgação do Evangelho no Lar, que nos encontramos toda terceira segunda-feira de cada mês. É um trabalho que fazemos e que eu faço parte, que realmente para mim é algo muito bom mesmo. É que vamos aos centros divulgar a importância do Evangelho no lar. É um trabalho brilhante que é um grupo também muito bom e que é um prazer para mim esse trabalho. E quem quiser mais informações, né, pode depois perguntar à Sônia e ela pode até colocar para vocês. E é uma imensa alegria, né? É uma imensa satisfação estarmos mais uma vez reunidos para conversar sobre o Evangelho, sobre a luz da doutrina espírita, sobre as lições imortais do nosso Mestre Jesus, buscando através dessas oportunidades a luz do conhecimento, da libertação para o nosso espírito, né? Através do Evangelho. A inspiração de falar sobre a importância do Evangelho, para mim hoje é uma das mais fundamentais no momento pelo qual estamos passando. Porque assim estamos indo à fonte mais pura e mais divina da luz, que a humanidade já recebeu quando Jesus esteve aqui na Terra conosco, né? Hoje estamos passando por essa dificuldade, a pandemia, que é algo que, de certa forma, assustou a todos nós, né? E precisamos, com certeza, nesse momento, de algo muito mais além, para que possamos seguir nesse caminho, né? Nesse caminho que todos sabíamos que um dia iria ser chegado. Então, Jesus, o nosso governador espiritual, veio à Terra no momento certo, né? No momento conveniente, para que nesse momento ele pudesse criar de fato, né, para a humanidade um momento de luz, um momento de que a humanidade inteira pudesse ser capaz de compreender. E já passado todo esse tempo e a gente ainda apresenta grandes dificuldades de compreensão, né, da vida desse governador, desses ensinamentos que ele nos trouxe. E é o Evangelho, a resposta divina para os anseios de todas as criaturas humanas, né? É o Evangelho o maior tesouro que já foi dado à humanidade, né? E ele permanece, nós permanecemos, né, ainda nas sombras. Só que, é como eu digo, quem quer ainda permanece nas sombras, porque todas as respostas já nos foram dadas, né? Tudo o que a gente precisa já nos foi colocado e está tudo isso no Evangelho. Então, se existem muitas perguntas, a resposta é uma só, que é Jesus. Foi na visita de Jesus que iniciamos os novos tempos, né? Os tempos que já podemos alcançar, já estamos alcançando. Estamos vivendo nesse momento a transição de uma nova era para a humanidade. E está acontecendo como Jesus mesmo prometeu, que iríamos avançar cada vez mais, né? Mais nessa construção do novo tempo para a humanidade, né? E não iríamos parar, iríamos sempre estar avançando. E é como Jesus mesmo nos disse, ele nos falou que, está lá na Bíblia, né? Eu vim trazer o fogo à terra. E outra coisa não quero, senão que esse fogo se alastre. Outra coisa não desejo, senão que esse fogo se espalhe, porque é o fogo do amor, que vem enfim varrer para longe todas as sombras, purificar toda a imperfeição, consumir as nossas impurezas, nossas paixões, fazendo de fato luz cada vez mais.
E hoje, meus amigos, meus irmãos, como estamos vendo, a Terra está passando por uma grande transformação. E essa transformação não atinge somente o mundo dos espíritos encarnados, né? Mas também os espíritos desencarnados. Precisamos estar preparados para esses momentos, para socorrer não só aqueles que estão ao nosso lado, não só a nós mesmos, mas também aqueles que estão no lado espiritual. A doutrina dos espíritos nos ensina que esses dois mundos, os mundos dos encarnados e o mundo dos desencarnados, interagem um sobre o outro. Ou seja, há uma influência recíproca, de tal forma que, quando são chegados esses tempos de transformações, de saltos evolutivos como esses que estamos vivendo, iríamos com certeza passar por grandes provas, grandes perturbações. E para nos ajudarmos e ajudarmos os outros, precisamos estar conectados, né, com a espiritualidade do bem, com os nossos guias espirituais, para receber deles as instruções necessárias, para aprender a lidar com os encarnados e com os desencarnados, né? Que são muitos e que sabemos que alguns têm como objetivo perturbar e fazer com que não consigamos evoluir. Essa é algo que a doutrina espírita vem nos colocando, né? Nos sentimos envolvidos por tudo isso daí e acabamos caindo, né? Nessa trama que eles nos colocam. A luz já raiou para os encarnados, como também para aqueles que estão mais próximos da esfera terrestre do nosso planeta. Quantos espíritos não estão nessas condições, nas regiões das sombras? Quantos ainda apresentam grandes dificuldades para tudo isso? Então, para os encarnados e desencarnados, é Jesus o alento para os corações de todos. Na doutrina espírita, que é hoje para nós o nosso guia, né? Ela vem nos ensinar como devemos nos proteger, ou quais os instrumentos que nós podemos utilizar para tentar diminuir a influência dos espíritos e assim superar nossos medos, nossas angústias, nossas ansiedades, enfim, nossas dificuldades do dia a dia. Lembrando que se estivermos conectados com a espiritualidade do bem, iremos receber a ajuda deles, né? Nossos guias espirituais estão sempre alertas, né? Para nos ajudar, para nos guiar pelo caminho correto, né? Para nos intuir em nossas dificuldades, em nossos problemas. Porém, precisamos ter a reforma íntima. Não dá para receber essas informações, essas intuições, se a gente não faz a nossa reforma íntima. E talvez a maior e a mais importante, né, tarefa que devemos cumprir. Porque a reforma íntima é a grande luta que todos devemos travar com nós mesmos. É através dela que iremos nos reformando, nos moralizando e passando a viver em estado de vibração, de paz, amor, harmonia e assim também influenciando nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão ao nosso lado. Geralmente, culpamos muito os nossos entes queridos, né, no nosso lar, pelas dificuldades que passamos. Mas, se seguirmos a luz do Evangelho, se formos capazes de compreender tudo aquilo que Jesus nos trouxe, né, seríamos também capazes de compreender os irmãos que estão aos nossos lados, né? Tudo isso depende de cada um, da sua reforma, da sua forma de vida, né? Então, precisamos conversar, discutir, refletir cada vez mais sobre a importância do Evangelho, da Boa Nova para cada um de nós, enquanto espíritos imortais.
se faz necessário que sejamos capazes de compreender o Evangelho e colocar em prática seus ensinamentos. Primeiro, é preciso compreendermos que quando falamos do Evangelho, não estamos nos referindo simplesmente aos textos, às frases, às palavras. De certo que tudo isso está no Evangelho. Mas nesse momento vamos falar do Evangelho de vida e especialmente de uma vida, da vida de Jesus, né? Da vida que Ele veio até nós, Ele veio até o nosso planeta nos mostrar, nos indicar o caminho certo. Falar do Cristo é falar sobre a conquista da luz, sobre as nossas sombras, as sombras da ignorância, as sombras das revoltas, as sombras da incompreensão, enfim, de todas as sombras, de todas as nossas dificuldades, de nossos pesares, né? Jesus é a luz que ilumina de maneira mais intensa. Quando uma consciência se abre, né, ao Evangelho do Cristo, quer dizer, como nós conseguimos nos abrir, passamos a compreender o Evangelho do Cristo, temos ali o encontro entre a sombra e a luz crescente, a luz triunfante, que vai aos poucos tomando conta do nosso coração, retirando nossos pensamentos das sombras, das angústias, dos maus-estares, das perturbações, dos ódios, trazendo de fato os novos horizontes. Vai aos poucos libertando nossos espíritos das sombras da morte, ou seja, vai aos poucos conseguindo vida imortal, compreendendo que a vida continua, né? Que tudo o que fazemos hoje nos será cobrado na próxima vida, ou até mesmo nessa, que o que plantamos devemos plantar lembrando que precisamos colher lá na frente. Não podemos plantar algo, né, ruim, porque com certeza a gente não vai colher um bom fruto. Precisamos plantar uma fruta boa, né, para todos, não só para a gente, mas para toda a humanidade. Com Jesus, a vida de fato passa a prevalecer e a morte perde cada vez mais o seu domínio, o seu temor, né? Quantos de nós não temos um medo, né, horrível da morte, né? Com Jesus passamos a viver nos planos da vida que nunca termina, nos planos da esperança que nunca morre, da fé que não se abala, da certeza que permanece sempre firme, da caridade que ilumina, que serena e que consola. Chico Xavier nos dizia que a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas, em nossa evolução espiritual, é semelhante à importância do sol em nossas vidas físicas. Ou seja, assim como o sol é o que mantém a vida em todo o planeta e que se não fosse o sol não haveria vida possível na Terra, assim também é o Cristo com relação à vida moral e à vida espiritual do nosso planeta. Jesus é o sol que ilumina nossos espíritos, né? Sabemos que o sol, sem o sol a Terra não teria vida, não teria como. E sem Jesus nós não temos vida espiritual, né? Nós não podemos seguir em frente sem os ensinamentos de Jesus. Então, a importância do Evangelho em nossas vidas significa a luz gradativa, que não só nos ilumina, como também ilumina todos aqueles que estão ao nosso redor, que estão em nossos caminhos, né? A luz que se faça em nós, né, ela parte para a luz que resplandece no seu lar, que resplandece em todos os cantos da sua casa, com todos os seus parentes, amigos, porque você passa a refletir essa luz, né? Também temos, né, no livro de Cláudio, no livro Ave Christi, Cláudio, no livro Ave Christi, no capítulo 1, que ele coloca para nós que, de fato, Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos, porque tem sido Ele essa fonte de vida
essa fonte de revelação, esta fonte de luz, essa fonte de esperança para todos os séculos terrestres. Porque, muito antes que pudéssemos acordar da mais profunda inconsciência, da mais profunda ignorância, já estava este sol a nos alimentar, criando na Terra os recursos necessários para receber espíritos por aqui e poder aos poucos, ao longo dos séculos, nos estimular, nos educar, nos transformar para a vida maior. Né? Sabemos que quando Jesus veio, nos ajudar, nos dar essa força, e nos foi revelado tudo o que era necessário para nosso processo evolutivo naquela época. E foi colocado, para nós, para que possamos realmente seguir o caminho de Jesus. Jesus é a luz antes mesmo que a terra existisse. Ele recebeu essa missão do Pai. E ao longo dos séculos vem em companhia dos seus ministros, das imensas legiões de espíritos trabalhadores, nos enviando aos poucos a iluminação que já podemos compreender, nos enviando aos poucos essas comunicações segundo as nossas possibilidades. Sabemos que muitas vezes somos nós que não temos capacidade, condições ainda de receber todas essas informações. Mas aos poucos, vamos recebendo devagarzinho tudo isso e começando a compreender a necessidade do amor, da paz e da compreensão que Jesus tanto nos mostrou, nos indicou, nos ensinou. Vem nos enviando, sabemos que a espiritualidade vem nos enviando inúmeros e incontáveis missionários de todos os tempos, que realizam e realizaram a função de refletir a luz daquele que é a fonte positiva da luz no nosso planeta Terra, Jesus. Então, o Cristo nos tem sido um sol resplandecente o tempo todo. Esse é o Jesus que vai nos revelando perante a nossa própria consciência e que vai com isso nos proporcionando a nossa libertação espiritual das regiões das sombras. Não há libertação afetiva e duradoura sem o conhecimento de nós mesmos, sem termos a coragem de nos encontrarmos, de nos desnudarmos diante de nós mesmos, para que possamos identificar o que precisa ser mudado, ser renovado. Precisamos ter coragem. É esse o grande papel do Evangelho na vida e na consciência de cada um de nós. Precisamos ter coragem de encarar todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, porque muitas vezes somos nós os causadores de todas essas dificuldades. Somos nós com os nossos orgulhos, a nossa vaidade, que vamos nos prejudicando, nos dificultando para seguir nesse caminho. E se a gente se percebe dentro do Evangelho, a gente tem esse conhecimento, a gente percebe que a vida, é uma vida que irá continuar, que não estamos, somos espíritos imortais, estamos aqui de passagem, no momento de passagem, e não uma vida eterna, que a vida realmente eterna, a vida plena é a vida espiritual, a vida que está aí e que temos o conhecimento hoje de quantos espíritos que chegam até nós e vêm nos se comunicar, explicar todo esse processo, toda essa luz que nos é dada por esses espíritos, e que vai tirando aos poucos o véu que cobre a nossa mente com relação a uma vida futura. Então, precisamos ter coragem, seguir para nos encontrarmos, E quando a gente conhece a verdade, conhecereis a verdade e a verdade te libertará.
É realmente a verdade, né, que a gente precisa conhecer, a gente precisa chegar a entender tudo o que está escrito, né? Porque foi através dele do Evangelho, né, que Jesus nos dá essa possibilidade de a gente se levantar, se erguer novamente. Não há libertação afetiva e duradoura sem o conhecimento de nós mesmos, sem a coragem de nos encontrarmos, de nos desnudarmos diante de nós mesmos para que possamos identificar o que precisa ser mudado, ser renovado, o que precisamos ter coragem de fazer isso, porque não é fácil, né? Não é fácil percebermos nos erros, né? Não é fácil percebermos que também, né, somos pessoas com dificuldades de relacionamento, né, de entendimento, de compreensão, que muitas vezes não temos o amor necessário àquela pessoa que está ao nosso lado. Então não é fácil, porque a gente não consegue com facilidade, né, nos observarmos para mudança. Temos uma grande dificuldade com relação a de aceitar os nossos erros, né? E é esse o grande papel do Evangelho na vida e na consciência de cada um de nós. No livro de Emmanuel, Levantar e Seguir, é um texto, um título, né, muito sugestivo. Nos aponta essas duas palavras de como devemos proceder, como devemos seguir, né? Levantar e seguir. Precisamos levantar, deixar a preguiça, né? A paralisia, erguermos a vontade, buscar o ideal aos planos mais altos, elevarmos os nossos sentimentos, a sublimação, a purificação, para que então possamos nos mover e assim avançar e seguir, rumo à destinação que nos está sendo reservada, que não é pequenina, né? Ela é grande e grandiosa, é maravilhosa, porque aquele que o segue, Jesus prometeu não mais as trevas, não mais as sombras, não mais a incerteza, da incompreensão, da dúvida, do medo, da aflição. Prometeu Jesus a luz imortal, inabalável da esperança, da fé, da confiança no amor de Deus. É isso que ele promete aos que os seguem. Aqueles que me seguirem não andarão nas trevas, pelo contrário, terão a luz da vida. O que não significa dizer caminhar em facilidades, né? Caminhar entre ilusões, né? De que podemos nos libertar, né? Das dores, das doenças, né? Pelo contrário, estarão muito conscientes pela própria verdade que abraçam na luz do Evangelho. O quanto lhe cabem testemunhar até mesmo o sofrer, para que possam se renovar, para que possam se depurar e assim libertarmos perante a nós mesmos, tomando a cruz aos ombros e subindo com coragem aos planos superiores da vida. Os voos do Espíritos que o Cristo veio nos ensinar a efetuar. Essa é a promessa, né? Essa é a promessa de Jesus. Sabemos que passaremos e estamos passando, né, por muitas dores, muitas dificuldades. Não é só, né, dizer eu vou agora seguir o Evangelho e só vou ter felicidade, só vou ter paz, né? Não é por aí. A gente sabe que precisamos da dor, necessitamos da dor para evoluir, né? Ela é a nossa irmã que nos faz nos erguermos, nos levantarmos, porque só através do sofrimento, né, é que infelizmente a gente consegue compreender muitas coisas. Né? Quando a gente está na alegria, a gente não lembra de nada, não lembra nem que Jesus já existiu ou passou pela terra, né? Então a gente sente que precisamos ainda, né?
Ainda somos espíritos ainda bastante endurecidos e precisamos da dor para esse processo da evolução. E a vida, ela se renova, né? Toda vez que a gente estaciona na raiva, no ódio, na indiferença, estamos mortos para a vida. Para a vida para o que acontece, né? O que vai acontecendo ao nosso redor. E que a gente, com esse acontecer, a gente pode progredir, evoluir, né? Nós, no fundo, não somos os cegos de Jericó, sentados à beira do caminho. Cegos de sentimentos, de apegos, né? Cheios de orgulhos, de vaidade, né? De egoísmo, de indiferença. Né? Quanta indiferença a gente não se percebe, né? No nosso dia a dia, com os nossos irmãos, né? Porém, quando a luz do Evangelho nos visita, somos levados a nos levantarmos, né? A percebermos o que estão ao nosso lado e a deixarmos dias após dias que essa luz entre em nós e que se faça a luz a propagar de nós, né? Então, quando a gente faz um trabalho de caridade, de compreensão, a caridade que eu digo não é só caridade material, mas a caridade de compreender o outro, de entender, procurar, né? Nossos caminhos vão se iluminando, né? Os nossos passos de cada dia do bem, aos poucos, vão se formando, né, com tudo isso. E nós vamos passando a ter outros sentimentos, vamos passando a nos purificarmos através do Evangelho, a nos levantarmos e a irmos em direção a Jesus, para enfim deixarmos de uma vez por toda, né, todas as sombras da morte, né, da raiva, da incompreensão, para que o Espírito que está em Cristo viva e possa viver entre nós, né? E possamos assim a compreender que a morte é simples transformação, né? A morte é simplesmente se transformando do lado material para o lado espiritual. Para os encarnados e os desencarnados, Jesus sempre será o consolo. O Mestre é o orientador soberano. Sua luz imortal é a riqueza da vida, porque aquele que o tiver tudo ao seu lado pode faltar, mas nunca lhe faltará a fé, a confiança, a esperança, nem o amor, nem a luz. O Evangelho é o farol para que possamos encontrar a luz e sair das sombras, e assim possamos encontrar nós mesmos. Jesus é a fonte inesgotável do amor da vida, do bem e da verdade. É isso que Jesus vem nos ensinar, a vida que sai de nós. Aos poucos, Jesus vem nos expulsando dessas regiões das sombras da morte, onde o medo ainda nos domina. Sombras que nos impedem de ver a vida gloriosa que Deus espalhou em todo o universo. Isso é o que Jesus vai fazendo, né? Vai nos dando a importância do Evangelho em nossas vidas. Vai nos mostrando a importância do Evangelho em nossas vidas, né? À medida que a gente vai lendo, compreendendo, discutindo com os nossos amigos, nossos entes queridos, né? A gente vai percebendo essa importância em nosso viver. Jesus, que é o amor, a verdade, ele é o bem. É isso a boa nova, o grande tesouro da esperança, né? Porque o bem há de triunfar, o amor há de vencer em todos os caminhos dos humanos, porque a luz já raiou para todos. O Mestre é o orientador supremo, sua luz imortal é o tesouro da vida, porque aquele que o tiver, tudo ao seu redor pode faltar, mas nunca lhe faltará, nunca, de forma alguma, a fé, a confiança, a esperança nesse amor.
O Evangelho é o farol para que possamos encontrar a luz e sair das sombras, e assim possamos encontrar nós mesmos. Que a paz, que o amor e que a luz, de Jesus, do Evangelho, possa cada dia mais estar entre nós. Que possamos nos libertar, que possamos viver, irmãos, como irmãos realmente na nossa terra. Que Deus abençoe e ilumine todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.